beber. Claro que você pode beber moderadamente. Um cálice de vinho é excelente, que tem substâncias chamadas flavonoides, que protege o seu coração, as artérias, melhora as condições cerebrais. Olha que beleza, vamos lá. Está anotando tudo isso, minha senhora? Ó, no consultório eu costumo cobrar consulta para dar essas dicas, né? Aqui eu estou dando de graça para a senhora, hein? Mais uma, exercícios físicos, só tem que falar, ah, doutor, não tenho tempo. Deita aí no chão agora, minha senhora. Pô, mas o programa está passando de madrugada, doutor. Minha senhora, por favor, levanta aí, deita no chão e faça abdominais. Faz de manhã, de tarde e de noite. Um pouquinho de... Eu não tenho dinheiro para ir à academia, não precisa. Faz em casa. Tem vários programas na televisão agora de exercícios físicos. Depois eu dou as dicas todas para a senhora, mas procura na televisão. Nesse canal aqui também tem, tá bom? Exercícios físicos, então tiramos o cigarro, alquinho, flavonoides, o vinho. Caipirinha de vez em quando é muito bom, entendeu? Tá? Uma cervejinha também é bom. Me fizeram uma pergunta, é verdade que o nosso corpo necessita de algo? Não é tanto assim, mas tudo moderadamente é bom, faz parte do contexto da vida. Relações sexuais, doutor Estélio, Pedrão aqui do lado, é uma vez a cada 2 meses. Paulão aqui, meu maridão aqui, só chega junto a cada 2... Não, minha senhora, conversa com seu mala aí, pelo menos umas 2 vezes por semana. E por que a relação sexual é importante? Doutor, vou começar agora. Vou dizer, não desliga ainda não. Deixa eu acabar o programa, entendeu? Minha senhora, faça aquilo, faça fé, 2 vezes pelo menos. Entendeu? Eu lembro até que eu estava conversando com um amigo meu, uma vez em um consultório. Falei com ele, pô, cara, eu tenho vontade de ter 3, 4 por semana. Falei, puxa, Estélio, eu só tenho vontade de 1 a cada 2 meses. Eu falei assim, então vamos trocar de lugar. Você está doente, pô, que isso, minha senhora? Seu marido só gosta 1 vez a cada 2. Esse cara tá ruim, minha senhora. E só engata a primeira, também é ruim, minha senhora. Tem que engatar a segunda, até a terceira. Ótimo se for até a 4ª marcha. Ô, doutor, pelo amor de Deus. Bom, aí é com a senhora, tá certo? Com o seu maridão. Certo, minha senhora? Relação sexual é muito importante. O que mais é importante para que você... A arte de envelhecer. Gostar de si mesmo. Ah, pessoal, se você não gostar de você... Ah, doutor, eu ando deprimido, tudo é ruim para mim. Pô, então você é um chato, pô. Começa a sorrir, minha senhora. Sorria. Sempre tem... Ah, o Corinthians não vai ganhar. Dá aquela gargalhada, né? O Palmeiras dá aquela gargalhada. Aí é felicidade geral. Torça para um time bom como o Palmeiras, por exemplo. Vai lá no Parque Antártica, passeia por lá, que aquele time só dá felicidade, minha senhora. São Paulo também um pouquinho, tem um outro aí que só peta na 2ª divisão. Esse tira! Esse só dá infelicidade. Mas está ganhando a Copa do Brasil. Vamos ver até onde for. Entendeu? Torça para um time. Ah, não gosto de nada, doutor. Tem cara que está com 50 anos, está com 20, parece que tem 200 anos. Ai, não gosto de fazer nada. Você gosta de algum espaço? Não gasto. Vamos dar uma saidinha? Não gasto. Pô, dá uma saidinha dia de sábado. Vai comer um churrasquinho, um cachorrinho quente. Pô, bate um papo. Caminhadas. É muito bom, entendeu? Agora o governo está com aquela promoção da 3ª idade. Vamos viajar um pouquinho, pessoal. Tira o dinheiro lá do fundo do baú. Vamos gastar um pouquinho. Religiosidade. Tem uma religião, é claro. Acredite. Se você não acreditar em um ser superior, aí você vai morrer mais cedo, pessoal. E se cuidar bastante. Com tudo isso, ó, alimentação adequada, né? Para que aquele barrigão enorme? Vamos cuidar, né? Aí o cara vai ter osteoporose, aí o cara fica aos pedaços. Aí não é bom realmente envelhecer, não. Então, a arte de envelhecer é isso. É você saber dosar a sua vida e fazer um planejamento adequado. Um abraço, pessoal. Oi, pessoal, estou de volta aqui agora com Deu na Imprensa, aquele bloco que você adora, né? Que são aqueles assuntos que acontecem nos jornais, rádio, televisão, e você gostaria que eu discutisse aqui. Médicos buscam nova profissão. Saiu isso na imprensa. E um bocado de paciente vem, doutor, o que está com o senhor também tem nova profissão? Falei, meu amigo, o negócio é o seguinte,
Os médicos, eles decidem pela profissão, pela arte da medicina, devido a um dom. Ah, doutor, não é bem assim não. Sim, 90% pelo menos é assim. Isso, depois de um certo tempo, os médicos carecem de algumas opções. E aí tem que ser adaptado ao mecanismo do dia a dia, da época que ele vive. Então, era muito bom para você, por exemplo, se for ver Leonardo da Vinci, né, os médicos antigos, o cara era filósofo, o cara era arqueólogo, o cara era mecânico, o cara era série de coisas, o cara estudava muito. Com o passar dos séculos, o que aconteceu? As coisas ficaram muito especializadas. Então, por exemplo, o cara só fazia medicina, o cara não pode estudar astronomia. Não, médico não pode estudar astronomia, só tem que estudar medicina. Não é por aí, não. Eu, por exemplo, sempre gostei de escrever. Então, como nós estamos em um mundo muito especializado, o que aconteceu? Eu resolvi fazer jornalismo científico. Então, fiz uma faculdade de jornalismo, bonitinho, para ter um texto mais adequado, passar informações de forma objetiva para vocês, está entendendo? Então, e depois fiz também português e inglês, porque eu dava aula em um cursinho e o dono do cursinho obrigou eu a entrar em uma faculdade de letras. Então, fiz também 3 anos e meio de letras, né? Tá? Mas a matéria que saiu, deu na imprensa, ela fala que alguns médicos estão deixando de ser médicos para ser executivos. Eu costumo chamar uma parcela deles de generais de 4 estrelas, termo utilizado uns anos atrás pela mídia, para dizer aquele pessoal, aquele militar da reserva, que alugava a sua farda, alugava a sua experiência para empresas no setor militar, tá? Para que conseguisse, inclusive, no governo alguma coisa. Então, eu acho que tem alguns colegas, por exemplo, que passam a ser executivos de convênio, por exemplo. Tem uns até que tem agora uma especialização chamada auditoria médica, que o cara envolve tanto a cabeça dele que ele esquece, acima de tudo, que ele é um médico. Então ele passa por cima da ética médica, ele, para vender o produto dele, ele passa a ser um imbecil de marca maior, né? Então ele corta aquilo que não tem que cortar, ele glosa faturas de médico, isso aqui eu não concordo. Ele sai, porque eu fiz auditoria médica, resolvi fazer uma pós-graduação de auditoria médica, para saber se não é nada disso. Auditoria, por exemplo, é para você auditar e não passar por cima daquilo que tem que ser feito, que é controlar os custos, essas coisas, para ver se um médico não está pedindo em excesso, tá? Tem uns que se acham os reis da cocada branca, né? Esse nós costumamos excluir, não sabem nada de medicina. Tem uns até que passam a ser até peritos do INAMPS, não é? A crítica não é a classe toda, são alguns. Não examina os doentes, não é verdade? Também criticam desvairadamente seus colegas que labutam em consultórios, tá? Tem outros que falam besteiras homéricas e conseguem acordos com os órgãos de classe, não é? Tem também aquela parcela de médicos que resolvem ir para pesquisa, que são contratados, são, por exemplo, tem 6, 7, como eu, pós-graduações, que evoluem, que migram para o setor privado para pesquisas. Então, os grandes laboratórios chamam esses profissionais para fazer pesquisa, para dirigir grupos de avaliação de produtos médicos. Eu acho isso interessantíssimo, entendeu? Quer dizer, abrir um leque maior na profissão médica do que ficar só no consultório, porque você sabe muito bem, o médico hoje, ele pode trabalhar no seu consultório particular, e aí uma informação, só 10% da classe faz isso, vive de consultório particular. São Paulo tem, por exemplo, 110 mil médicos, somente 11 mil médicos vivem de consultório particular. O resto é maioria empregadinho, ou da prefeitura municipal, local, ou do governo do estado, em centros de saúde, ou em hospitais públicos. Alguns até de hospitais escolas. Esses é mais interessante, né? Mas isso passa de pai para filho, tá?
E também tem aquele médico que resolve fazer direito, advocacia. Isso aí cada um tem a sua preferência. Olha, eu sou médico, mas gostaria de ser filósofo. Eu gostaria, por exemplo, de fazer filosofia também, entendeu? Você filosofar a respeito da vida, estudar sobre Nietzsche, entendeu? Sobre diversos tipos de filósofo, tá certo? Mas não que o cara deixe. Eu, por exemplo, vivo totalmente de consultório. É que a coisa, é preciso que você saiba também, telespectador, a coisa está tão ruim, os convênios estão sacaneando tantos médicos, que eu já disse, inclusive, a alguns pacientes, eu prefiro vender suco de laranja na rua do que atender determinados convênios. Não tem nada a ver com os pacientes. Os clientes não tem nada a ver. E às vezes são mal interpretados, hein? Prefiro muito mais, fala até, ó, prefiro lá lavar o banheiro cheio de cocô da sua casa do que atender esse convênio. Ah, eu tenho aquele convênio, doutor Ebaratini, então não quero aquele convênio aqui no meu consultório. E por quê? Porque eles não pagam em dia, pagam muito pouco, querem transformar o médico em escravo deles, impelir goela abaixo desse médico um salário aviltante, e não tem Conselho Regional de Medicina, Sindicato do Médico e nem Associação Paulista que dê jeito. Por quê? Porque o cara tem que trabalhar, meu amigo. Então não tem como, também não estou criticando esse colega. Ele é obrigado a atender lá, ele não vai conseguir viver de consultório, porque custa muito caro manter um consultório médico, tá certo? Então, é isso que você precisa saber, de todas essas informações, quando você sabe, aquele médico é dono de uma empresa de locação de carro. Meu amigo, se ele viver só da profissão, ele vai morrer de fome. Eu diria para você que está muito bem na classe médica, 1%, que eu chamo aqueles de pai para filho. Aliás, a medicina está virando um tipo militar, entendeu? O cara é general, o filho entra, é tenente, depois é escolhido o melhor lugar no país para ele ir comandar, né? Porque ele vem de pai para filho. Então, a mesma coisa do médico. O médico, eu, por exemplo, sou médico, minha filha está fazendo medicina, ela vai herdar todas as minhas clínicas, então ela vai herdar a freguesia. Então, o privilégio dela. Os que não têm isso, como eu, por exemplo, que vim do interior do Rio de Janeiro, sou obrigado a trabalhar igualzinho doido aqui, porque eu não tenho porto seguro. Minha filha tem, que sou eu não. Por isso é que os médicos, às vezes, optam por outras coisas mais lucrativas. Não que ele está deixando a profissão, porque quem faz medicina é porque gosta da profissão. Eu adoro medicina, não conseguiria fazer outra coisa. Pessoal, um abraço, espero vocês no próximo programa. Tchau, pessoal!